Fala comigo, meu povo, beleza? Será que esporte e política se misturam? Certa vez o jornalista da Globo, Thiago Leifert, disse que não tinha nada a ver misturar esporte e política. Será que faltou a ele conhecimento da história? Sabe não? Então vem comigo que a resposta está na história. Meu povo, esporte é a principal arma para nós combatermos pobreza, miséria, desigualdade. Como? Bom, é muito fácil. A partir do momento que você dá acesso a esportes para pessoas de comunidades carentes, essas pessoas podem ter o esporte como uma alternativa de vida. Além de tudo, o esporte ensina muita coisa. Ensina a ser competitivo, ensina a ter disciplina, o que tudo é necessário para a nossa formação como ser humano. Então, o esporte é sim, pelo menos, social. Bom, mas como é que uma pessoa vai ter acesso a esporte se, digamos, existe uma política que limita o esporte que a classes A, B, C, D ou E pode ou não executar? Ou que a raça branca, negra ou indígena ou aborígene pode ou não executar? Então, sim, o esporte passa pela política. No Brasil, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, a gente começou a ter um incentivo do governo chamado Bolsa Atleta. Nos últimos anos andou meio capenga, mas isso fez o Brasil crescer muito bem no esporte. Quando você amplia e leva o esporte para comunidades carentes, por exemplo, você dá acesso. Mas será que o esporte pode também servir de luta política? A gente tem dezenas de exemplos maravilhosos na história. Por exemplo, falei lá no meu Instagram sobre a história da Adidas. Apesar de eu querer levantar essa taça para esse emblema aqui, né? Mas atualmente está meio baixo, então deixa baixo. Mas falei da história da Adidas. Mas a Adidas fez uma coisa muito importante para o esporte nacional. Aliás, para o esporte mundial. Por exemplo, em 1936, nas Olimpíadas, Jesse Owens, o corredor dos Estados Unidos, um cara muito importante para a história da corrida nos Estados Unidos e no mundo, correu com o tênis da Adidas, que era, na verdade, alemã. E isso deu uma enfurecida no Hitler, que achou que aquele tênis não devia ter ido para o pé dele. Afinal, ele acreditava que a juventude hitlerista iria ganhar todos os grandes campeonatos e todos os grandes esportes que ele iria competir. E foi um fiasco, ganhou quase nada. Jesse Owens, então, importante, porque após ganhar e ser medalhista, fez Hitler sair do estádio. E Jesse Owens também representou a luta negra, porque nos Estados Unidos ele pouco teve importância. A história é que deu a importância devida a ele, não seu país. Avançando no tempo, a gente vai para 68, quando dois panteras negras participavam do atletismo e os dois ganharam, um em primeiro e o outro em terceiro lugar. Nessas duas comemorações, vocês viram eles fazendo o movimento dos panteras negras. Os punhos cerrados ao alto, na hora do hino dos Estados Unidos, eles baixaram a cabeça para não olhar para a bandeira dos Estados Unidos, que perseguia os negros, e naquele ano tinha acabado de morrer Martin Luther King. O outro cara que aparece na imagem aí, o cara branco, ele é australiano. E não pense você que ele passou batido nesse protesto. Ele só não cerrou os punhos porque ele não era pantera negra nem estadunidense. Porém, ele usou o símbolo dos Jogos Olímpicos pelos direitos humanos, em protesto também contra a Austrália, que naquela mesma época estava fazendo um massacre contra o povo aborígene. Mas bom, o que me levou a trazer essa discussão aqui foi este jogador do Arsenal da Inglaterra, com um nome que confesso a vocês que eu não sei pronunciar, mas tá aqui do lado. Esse jogador, ele foi impedido de jogar a final da Liga de Clubes. A final será entre Arsenal, da Inglaterra, contra Chelsea, também da Inglaterra. Só que este jogador, ele é armênio e a final será no Azerbaijão, onde é proibido a entrada de armênios.
Ele foi proibido de jogar. Recentemente ele lançou uma nota avisando que ele não vai jogar mesmo. E, enfim, só temos a lamentar. Porém, vale uma ideia. Por que será, primeiramente, né? Vamos explicar aqui o porquê que ele não pode entrar, por que os armênios não podem entrar no Azerbaijão. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Azerbaijão fazia parte do Império Turco-Otomano. E, supostamente, os armênios, essa é a acusação pelo menos dos turcos, né, do Império Turco-Otomano, os armênios haviam se aliado à Rússia e tinham dado informações da guerra à Rússia. A questão é que o Império Turco-Otomano era alinhado da Áustria, Alemanha e Itália, que rivalizava contra Rússia, França e Inglaterra. Então, o Império Turco-Otomano promoveu o genocídio armênio. Bom, passou o tempo, infelizmente isso aconteceu, entrou para a história. Os países se tornaram independentes, depois foram dominados, depois tornaram-se parte da República Socialista Soviética. O mundo soviético, a União Soviética, né? E mesmo naquela época, rivalizavam a região do Azerbaijão com a região da Armênia. Depois da queda da União Soviética, os países se dividiram, Azerbaijão e Armênia. A Armênia, de maioria cristã ortodoxa, e o Azerbaijão, de maioria islâmica. As causas são meio turbulentas. Não se sabe exatamente se é por uma questão de religião ou apenas de validade histórica. Porém, ele foi impedido. E detalhe, ele é um dos jogadores principais do Arsenal. O que está acontecendo é que a questão dele está causando uma comoção mundial e a UEFA está estudando uma possibilidade para evitar o problema, apesar de que ele já disse que não vai jogar. Pode mudar, pode não mudar, temos que esperar. Mas isso deixa um link pra gente. Hoje na Europa, está todo mundo acompanhando o que infelizmente está acontecendo com Vinícius Júnior. É uma injustiça total. É um grande jogador e mesmo que não fosse, ninguém merece passar por nenhum tipo de preconceito, muito menos o racial, que além de ser crime, é cometido durante séculos. Vinícius Júnior tem sido alvo de ataques racistas. Todo mundo está vendo. O intuito é óbvio, desestabilizar o jogador para que ele possa perder, não jogar e o time possa ganhar. Bom, a Espanha agora está sendo pressionada pela CBF, que bom que a CBF está fazendo isso, pelo Ministério das Diferenças Raciais aqui no Brasil, da Aniele Franco, pela FIFA, e a Espanha finalmente está se tocando no que tem que acontecer. Triste é ver que o líder da La Liga, que é o campeonato espanhol, é aliado a políticos, digamos, de extrema direita, e ele pensa muitas coisas aí ligadas à questão racial e ele vem diminuindo o que está acontecendo com Vinícius Júnior. Bom, fato é que o que aconteceu com Vinícius Júnior está fazendo com que a política da Espanha e mundial seja revista. O futebol está mexendo na política. Então, a pergunta: esporte e política se misturam? É claro. Tem que se misturar. É através da política que o esporte chega às diferentes pessoas, às diferentes culturas, às diferentes raças e dá oportunidade para todos que não as têm. Meu povo, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se curtiu, já sabe, larga o like, comenta e compartilha. Isso me ajuda muito e isso faz o canal crescer. Vamos continuar usando o esporte para falar de política e vamos falar de política no dia a dia. Até lá, lembre-se, a história tira a venda dos seus olhos. Um beijo e até a próxima.